estamos de volta com mais um Papeando com Cristina Stech. Hoje você está percebendo num cenário totalmente diferente. Fogão, a lenha, chaleira chiando, cuia do chimarrão. Na casa do Luciano Padilha, que é vereador, que é presidente do PSD aqui de Pinhão. Nós saímos cedinho de Guarapuava, estamos aqui agora e a gente veio conhecer um pouquinho de quem é o Luciano. Obrigada por nos acolher aqui na tua casa. Bom dia e boa participação aqui no nosso podcast. Bom dia, Cristina. Seja bem-vindo aqui na nossa casa aqui. Não, como se diz o ditado assim, não tem tramela aqui, né? E não tem tranca. Bom dia a todos os que estão nos assistindo. Todos sejam bem-vindos aqui. Vamos tomar um chimarrão. Só fazendo uma observação. Como falamos aqui, esse fogão aqui é um fogão a lenha a gás. Olha só, gente, é flex. Mais ou menos, é flex. Muito prático, muito bacana. Dá para levar para qualquer lugar, gente. Olha, serve como até uma estufa, dá para levar para o quarto. Gostei. Gostei. Fica a dica aí para você que nos assiste aí para um dia de frio, né? Perfeito. Uma chapada de pinhão. Nossa, muito faltou boa. pinhão, mas eu sei que ele diz que está assando uma costela, alguma coisa aí vai rolar. Bem ao estilo pinhãoense mesmo. Você é de Pinhão, Luciano? Como que é? Como que você veio morar aqui? Cristina, eu sou natural de Campos Novos, Santa Catarina. Vim para Pinhão em 93. Muito tempo já. Já fazem praticamente 31 anos. Nós estamos em 2024. E a minha família, a família dos meus ancestrais, a primeira vez que veio, o primeiro que veio para Pinhão foi nos anos 50. Nossa! O Pinhão tem quantos anos hoje? O Pinhão, ele se emancipou nos anos 60, né? Filho de Guarapuava, né? Mais um município que é filho de Guarapuava. Exato. Então, quando os primeiros da minha família que vieram para cá, ainda Pinhão era um distrito de Guarapuava, era uma vila, né? Então, e daí uma curiosidade, toda década vinha algum dos parentes, né? Vieram os primeiros, daí em 50, daí nos anos 60 veio outros parentes, né? Inclusive eu cito aqui o tio Pedro Basílio, a tia Edith. Nos anos 70 veio outros tios, nos anos 80 veio primos. Eu vindo nos anos 90, inclusive quando vim para Pinhão, eu nunca tinha vindo nem passear no Pinhão. Nossa! Eu já vim de mala e cuia. Não vim de cuia porque eu não tinha cuia, né? Veio em busca da cuia. Isso, né? Mas vim de mala e eu tinha 15 anos quando eu vim para o Pinhão, né? Adolescente ainda. Adolescente. Inclusive é um detalhe assim, eu sou natural de Campos Novos, né? Porém, eu já vivi mais que o dobro do tempo que eu estive lá, eu já vivi aqui no Pinhão. Então já é pinhãoense. Decoração, casei aqui, né? Raiz, né? A minha Ficou filha a raiz aqui. Totalmente enraizada, né? Minha filha é pinhãoense nata, né? Então, enfim, a casa que me recebeu bem aqui em Pinhão e penso que dificilmente sairei daqui. Pois geralmente quando um jovem sai da sua cidade, ele sai para estudar. Ele busca uma cidade maior para poder estudar. No teu caso foi o contrário. Porque na época Pinhão... Então, quando eu vim, eu recebi o convite por parte de uns tios, né, da minha tia, o tio, para vir trabalhar e estudar. Porque aqui se tinha, veja bem, Cristina, como é importante a gente citar, tinha já o programa de incentivo ao ensino superior, que era o transporte para Guarapuava. Muito importante. Isso, já na época lá dos anos 90, já existia esse transporte, inclusive gratuito, que hoje tem aqui, permanece no nosso município e é importante, né? Baseado nisso, os meus tios me convidaram para vir trabalhar e estudar. Eu morava lá
no interior, no distrito de Campos Novos, distrito de Ibiqui, qual tem o maior amor lá também, sim, os amigos, enfim, família, é fantástico. Mantém os laços, né? Mantém os laços. Sempre que vou lá, procuro visitar as pessoas, os parentes, os amigos, trocar. Viver bem é muito bom. Aí eu vim para cá com esse intuito. E graças a Deus, né, trabalhei, permaneço trabalhando, estudei, tanto Guarapuava, iniciei a faculdade de contabilidade em Palmas, enfim, ao longo do nosso mate aqui, eu vou relatando, né, trabalho no município de Reserva do Iguaçu, enfim, nós vamos conversando. Isso. Tá, você falou em Basílio, né? Tua família é Basílio. Você é parente do Paulo Basílio, que foi prefeito? Sim. Vice-prefeito? Até nem lembro mais direito como que é. Faz tempo que eu não converso com ele. A minha assinatura é Padilha, né? Mas a Padilha que é da mãe do Paulo Basílio, a tia Edith, já falecida, né? Mas uma pessoa, inclusive quando veio para cá, foi uma das primeiras professoras aqui em Pinhão, né? Uma pessoa espetacular. Nesse caso, o Paulo Basílio, que foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito por 2 mandatos, a esposa dele, a professora Norian, né, foi secretária de Educação. Secretária de Educação por 2 vezes, vereadora, enfim, são meus primos. Né? Então o Basílio, que é do tio Pedro, que casado com a tia Edith. Então são parentes, são meus primos eles. Então a política está no teu sangue, no teu DNA já, ou você adquiriu o gosto pela política a partir de você estar aqui no Pinhão e conviver com parentes que são políticos, né? O ambiente que a gente vive, ele influencia, né, no comportamento e nas atividades da gente. Lá na minha cidade, onde eu morava, o meu pai... A cuia roncou, né? Agora é minha vez. É verdade. Aqui. Aí. Só vou fazer assim que aí facilita. Então tá. Tem as manhas. Tem as manhas. Cada um que faz o chimarrão, né, tem o seu sistema. Inclusive depois eu vou contar de uma tia já falecida também, uma tia irmã da minha mãe, eu sempre convivi com ela e ela tem várias histórias. Olha aí, ó. Inclusive de fazer o chimarrão. Ela tinha o sistema que o chimarrão, a erva tinha que estar sempre do mesmo lado. Quando uma das primeiras vezes eu, criança ainda, que fiz o chimarrão para ela, fiz ao contrário, pois levei uma correção ali. Do mesmo lado para cá? Ela sempre colocava do lado esquerdo da bomba. Isso, a erva. Razão, ela sempre tinha um motivo. Sim. É que quando ela tomava o chimarrão, se tivesse companhia com companhia, se não tomava sozinha. A posição da cuia, como ela era destra, né? Ela facilitava para encher. Isso. Então, se fizesse ao contrário, ela ficava, parece que, errado. Enfim, é uma das histórias do sistema. Mas eu estava dizendo da minha origem política. Isso. O meu pai, ele faleceu com 43 anos, Cristina. Novo, meu pai também faleceu mais ou menos com essa idade aí. Eu tinha 10 anos na época. Então eu não tive muito tempo de ter amizade com meu pai, porque antigamente os pais eles tinham mais distância dos filhos. Hoje em dia, desde a criança, 2, 3 anos, assim, os pais conversam, né, procuram se aproximar. E naquela geração era uma coisa assim mais, não, criança é criança, adulto é adulto, né? Então eu não tive muito tempo de ter amizade. No entanto, meu pai, no meio político, por mais que nunca foi candidato, mas ele era um político nato, era popular, evidentemente que tinha vamos dizer assim, vários defeitos que o ser humano tem, mas as principais qualidades dele era que ele se doava para os amigos, para quem ele convivesse. Ele tirava a própria camisa do corpo e isso o tornava um líder, um político, né? E sempre nas campanhas ele participava. Aquilo ali me inspirava também, né? E quando eu vim para Pinhão,
isso no ano de 93. O meu círculo de amizade aqui, as minhas relações, foram pessoas assim que também se interessavam pelo bem comum. Né? Cito aqui o Paulo Basílio, o falecido Orlando Diogo, que foi vereador e é uma história conhecida por todos os pinhoenses, né? Uma pessoa, uma figura exemplar, uma pessoa que se estivesse vivo já tinha sido prefeito do Pinhão e de repente até mais do que prefeito, porque ele era uma pessoa que ele tinha a comunidade como sua missão de vida de proteger, de cuidar, de melhorar, né? E, inclusive aconteceu uma tragédia, um acidente de automóvel, o qual veio a falecer novo também, acho que na época tinha... Ronco? Tinha 28 anos. Nossa, eu lembro. Meu compadre, inclusive, né, eu batizei também o filho dele, o Carlos Henrique, né, o primeiro afilhado, e, enfim, Orlando, o Paulo Basílio, a família Almeida, o Gerson Almeida, todos os irmãos, bem como, né, o Orleio, várias pessoas, nós montamos um grupo Compromisso com o Pinhão na época, e eu comecei a participar de política, e uma política não só da popularidade, mas uma política mais apurada, mais fina, que buscando você desenvolver projeto para contribuir de fato com a comunidade, com o coletivo. E de lá para cá, Cristina, lhe digo, isso foi em 96, 2000, 2004, 2008, 2012. Nossa, quantos anos? Todas as campanhas, seja para municipal ou seja para a nível estadual, eu estive em contato com o povo, estive na rua pedindo voto, sem ser candidato, mas sempre envolvido diretamente, que é uma filosofia de vida que defendo que as pessoas boas têm que participar da política, né? Ah, mas a política tem defeito. Por isso que as pessoas boas têm que participar para poder corrigir esses possíveis defeitos. Você falou em coletivo, né? O que a gente percebe hoje é que muitos, não a totalidade, né? Mas a grande parte de políticos, ela pensa no próprio umbigo. Porque na campanha é uma coisa. Aí, de repente, tá lá a mulher, a filha, a nora, o filho, todo mundo ocupando um cargo público. Então, isso é o nepotismo que é condenado, que não é permitido, mas sempre dá-se um jeito de burlar isso e acontecer. Ou sai o esposo, o secretário, por exemplo. O esposo sai e deixa a esposa. Então, não se pensa no coletivo, eu acho, assim, não se pensa na parte técnica, se a pessoa tem a capacidade técnica de estar naquele cargo para fazer um bem à coletividade, mas é um bem familiar. Como que você vê isso? Quando você fala em coletivo e você vê que hoje a teoria é uma de algumas pessoas, mas a prática de quem está detendo o poder naquele momento é outra. Sim, eu vejo o nepotismo, ele vai contra o interesse comum. Sim. O que tem que ser, no meu ponto de vista, evidenciado é que você, ao você assumir um compromisso, normalmente você se rodeia das pessoas da tua confiança. Né? Tanto é que no meio público, na administração pública, né, o chamado cargo de confiança. Isso, o cargo de comissão é o cargo de confiança. Então, você se rodear de pessoas da tua confiança, que você vai buscar desempenhar um bom trabalho, eventualmente, se você tiver um parente teu, né, que seja... que você perceba que o perfil daquele ali para desempenhar... Tem capacidade técnica. Perfeito. Né? Então, eu acho que aí não teria problema nenhum. Agora, quando você faz uma escala assim, irmão, pai, filho, sobrinho, não, aí fica nítido o nepotismo, que o nepotismo não traz benefício para a sociedade. Né? Então, pontualmente, quando você identifica esse perfil e que a própria comunidade acolhe, porque a comunidade, a população, individualmente, ninguém é bobo.
em especial nos tempos de hoje, né? Que Sim. a gente tem um acesso, e defendo para toda a nossa comunidade, a administração pública melhorou nos últimos 20 anos. Ah, mas existe corrupção? Sim, e vai existir sempre existiu. É até cultural, né? Dói falar isso, mas é a realidade, né? É cultural. Eu digo assim, onde tem o ser humano, porque o ser humano ele é passivo, ele é constituído de defeitos. Sim. Todos nós temos defeitos. Então onde tem o ser humano, ele vai existir os defeitos e vai existir. No entanto, a nossa busca é sempre pela melhoria. Sempre para criar artifício, métodos que coíba os defeitos. Hoje, por exemplo, na administração pública, a transparência, por exemplo, o acesso à informação, isso contribui muito para que elimine ou pelo menos diminua as atividades de corrupção, não estou dizendo que vai zerar, Sim. mas ajuda muito, porque a gente tem acesso à informação. Essa é uma evolução, seja pela tecnologia, seja pelas legislações que vai sendo criada ao longo do tempo e foi. Cito aqui, os jovens de hoje não vão saber do assunto, mas em 2000 foi instituída a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei que foi importantíssima para a mudança do olhar da administração pública. Em 2000. Quem nasceu após 2000 nem sabe como que... Se hoje está ruim... Como era... já foi muito pior, né? Isso. Então teve a evolução bacana e assim defendemos para que ao longo do tempo, a participação das pessoas, a gente vai evoluindo. Aquele que entrar na política e pregar a solução absoluta, total, ele mente, porque não existe isso. Não existe. Nós nunca vamos chegar na perfeição, né? Qual que é a nossa defesa? É causar melhoria. Eu tenho capacidade, eu tenho vontade, eu tenho dedicação, eu tenho honestidade para isso e eu me proponho a promover aquela melhoria. Do nível que nós estivermos, se nós causarmos 1, 2 ou 10% de melhoria, ponto. Depois disso será o nosso ponto de partida novamente. Mais 2, mais 10%, quer dizer, sempre vamos estar melhorando. Bem, hoje você é pré-candidato a vereador, né? Você já esteve como vereador em mandatos anteriores. Como que você vê? Não é uma distorção, longe disso. Mas o que percebe é o seguinte: a principal função de um vereador, além de criar leis que beneficiem a coletividade, né, o todo, o bem comum, como você disse há pouco, que é fiscalizar. No entanto, a gente percebe que há uma amarra. Logo nos primeiros dias de uma legislatura, quando o prefeito eleito ele tenta cooptar a maioria dos vereadores. Então, uma vez que a bancada situacionista, e isso lá vem, a gente sabe que tem uma série de benefícios, entre aspas, para o vereador em troca disso, e a gente sabe que um deles é nomeação de assessores. Enfim, isso não é frustrante? Se você não está, se você não, como que eu vou dizer, você não aceita esse tipo de coisa, não acaba frustrando quem fica na oposição? Veja bem, eu tenho, até de repente pela experiência, né, na política, como faz desde 96 que eu participo ativamente de campanhas e eventualmente de governos. Como já fui contador do município de Pinhão, a minha formação... Sim, né, você é contabilista, exato, né? Eu sou contador de profissão, então eu já fui contador do município de Pinhão, já fui controlador, já trabalhei no setor de saúde em Reserva de Iguaçu, lá nos anos 97, quando a primeira administração da Reserva... Seu Edson Campos. Já falecido. Nossa, uma administração que até hoje é muito bem lembrada, né, por ser a primeira e pela motivação, pelo intuito daquela administração. A simplicidade dele, né? E na época, só por curiosidade também, eu não conhecia a Rondinha.
quando saiu o teste seletivo, o primeiro teste seletivo, eu não conhecia ninguém lá, não conhecia nem... Rondinha é a que se transformou em reserva do Iguaçu com o desmembramento. Perfeitamente. Né? Então até 96 era o distrito, era Rondinha, né? Eu não conhecia. Daí quando se transformou lá e se emancipou e passou a ter o nome Reserva do Iguaçu, nesse teste seletivo, fui lá, fiz o teste seletivo, né? Graças a Deus passei. E daí fui chamado e trabalhei lá no setor de saúde. Na época, Cristina, é até interessante, hoje os jovens não têm noção disso. Mas na época, lá no posto de saúde, eu assumi uma função dentro do administrativo, até porque nós éramos em 3, ali com o secretário, nós éramos em 3 no administrativo. Eu fazia também o agendamento das consultas fora do município. E sabe como que eu fazia o agendamento? Haviam as consultas durante a manhã, né? Cada paciente que ia saindo, que pegava o encaminhamento do médico, eu com uma agenda, eu anotava ali, ficava com a ficha de encaminhamento. E, após isso, 11h30 que terminava os pacientes ali, eu me deslocava até o PS, porque nós não tínhamos telefone na secretaria. Meu Deus! Eu me deslocava até o PS, né, chegava lá, tinha a fila lá das pessoas que estavam para utilizar o telefone. Imagine se a Secretaria de Saúde não tinha telefone, imagine o cidadão comum. Nossa. Né? Ficava na fila, inclusive depois de mim não tinha ninguém que ficava na fila, porque normalmente eu ficava 1 hora no telefone para fazer todas as ligações, agendava, voltava para a secretaria, tinha que mandar recado. Eu brinco hoje, né, que a gente se comunicava via fumaça, né? Fumaça. Exatamente. Tinha que mandar recado para as pessoas daí virem aqui para que agilizar a consulta. Muitas vezes, a maioria em Guarapuava, mas muitas outras em Curitiba. Né? Então, são eventos. Mas, enfim, voltando para a pergunta que você fez. Pô, de repente, por essa experiência política, eu, por exemplo, e como fui candidato uma única vez e o povo de Pinhão, né, me deu a graça de eu poder representar a todos lá, a todos nós, a toda a nossa sociedade, eu digo assim que quem se propõe a ser candidato não pode se surpreender com as dificuldades, porque você tem que estudar, você tem que saber o ambiente que você vai estar. Tem que conhecer as dificuldades, até porque você propõe melhoria. Sim. Se você propõe melhoria é porque Sim. você sabe o que você vai enfrentar. Então, eu lhe digo que eu não tenho, em qualquer outra conversa futura que nós tiver, você não vai ouvir de mim que eu me surpreendi com isso ou com aquilo. Entendendo que essa cooptação que você falou, essa possível cooptação, que sempre existe a tentativa, senão a efetividade disso. Para mim, não é o caso. Porque entendo que na democracia onde vivemos, tem que haver os dois lados. Esse promove o equilíbrio do poder. Né? Dentro da nossa organização de Estado, que é lá o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Dentro da política, tem que existir a situação e a oposição. Eu, quando estive vereador, eu fiquei, por circunstância, fiquei com a missão de oposição. Eu não lamento nem nada. Claro, a gente fica com mais dificuldade para poder atender as pessoas que têm acesso a gente. Mas aí, você chegou no ponto que eu queria. Eu não consigo entender se uma pessoa que diz que vai administrar o município, isso é um incômodo meu, vai administrar o município para fazer o bem, para promover a melhoria, seja lá a palavra que se use. E aí você dificulta a ação de um vereador que representa uma parcela da população, porque nenhuma eleição tem unanimidade. O prefeito que ganha, ele tem uma parcela dos votos, mas tem outra parcela que não votou nele. Então não quis ele como prefeito, mas ele tem que absorver, né, e trabalhar para todos. Perfeito. E aí você acaba beneficiando uma parcela porque está do meu lado. Mas a Câmara é a representatividade popular.
Então, quando você fala em dificuldade, a gente tem mais dificuldade, sabe, porque eu sou oposição. Tudo isso são pontos de vista, né? Não tem uma verdade absoluta, Sim, né? sim. As opiniões divergem e é importante que divirjam mesmo, que acho que contribui com a evolução nossa, com o aprendizado nosso, que é diário. Unanimidade para mim é burra. Isso, que o aprendizado é diário. Por exemplo, eu, né, modéstia à parte, já tenho uma bagagem política e alguns, né, alguns conhecimentos, mas aprendo todo dia. Né? Todo dia eu faço a reflexão para mim poder evoluir e melhorar. Nesse quesito, dentro dessa organização, é a capacidade de relacionamento e socialização que temos que ter. Sim. O que eu lhe digo? Por isso que eu te digo assim, que eu não me surpreende e espero que não surpreenda os demais pré-candidatos que hoje estão aqui, porque isso aqui a gente tem que compreender. Situação e oposição. Cada um tem uma missão importante para o equilíbrio da democracia, que é o melhor regime de se viver. Eu cito como exemplo assim, vamos pegar a China. A China, ela tem mais eficiência na administração, porque quando você é autoritário, o custo daquela administração é menor. Eu mando e os outros obedecem. Sim. Ok, mas é mais ruim de viver. Com certeza. O nosso sistema aqui, democrático, onde a gente tem muito mais liberdade e devemos garantir isso, ele custa mais, porque daí a transparência envolve mais gente, o Estado fica mais sobrecarregado. Né? Embora já tiveram uma tentativa aí, né? Mas graças a Deus frustrado. Então, o que acontece? Esse equilíbrio, eu contando para você que eu fiquei com a situação, com a missão de oposição. A situação, quem é amigo do poder, ele evidencia as qualidades, as benfeitorias. Quem está na condição de oposição aponta os erros, as dificuldades, para que a população, que cada um está cuidando da sua vida... Acho que aí é o papel mesmo, faz o papel de fiscalização. Perfeito. Cada um está cuidando da sua vida, precisa que seja exposto os detalhes, porque no dia a dia não acompanha os detalhes. Sim. Daí esses agentes políticos expõem os detalhes, tanto dos pontos positivos quanto dos pontos negativos, para que a sua população perceba e faça avaliação. Entendeu como? Foi bem, não foi bem. Porque eu lhe digo, independente de qualquer administrador que o Pinhão já teve, por exemplo, todos tiveram qualidades e todos tiveram defeitos. Você entende? E nós esperamos e temos a expectativa que o Pinhão poderia estar melhor, poderá estar melhor no futuro, de acordo com alguns projetos. Né? Se nós colocar o Pinhão no desenvolvimento, que é a nossa intenção, contribuir com isso, nós vamos melhorar. Mas aí o que acontece? Esses dois lados são importantes. Eu fiquei com a missão da oposição, que a maior missão era a fiscalização. Porque quem que não quer que tenha alguém fiscalizando o dinheiro público, o nosso dinheiro? Então, eu entendi que aquela ali era a minha missão, compreendendo o universo que eu estava. Daí você falou assim, da possibilidade do direcionamento e privilégio que se dá para um ou para outro. Essa relação, no meu ponto de vista, pode ter alguém que discorde e tenha outro e que é totalmente salutar. Essa é a capacidade de socialização que eu sou oposição, você é situação. Você tem requerimento, requisito lá de moradores de estrada, eu também tenho. Apresentamos ali, o prefeito pode fazer uma só, ele não tem condição de fazer as duas. Qual que você acha que ele vai... E o grau de necessidade seja igual. Porque no meu ponto de vista, o que pode diferenciar é as prioridades que o governo estabelece. A injustiça pode estar aí. Eu vou beneficiar o pedido da Cristina porque ela é minha aliada. Mas aquela comunidade precisava menos do que a outra. Sim. Esse é um pecado da administração. Sim. Agora, se o nível, veja bem, o nível de necessidade das comunidades são iguais, e ele pode atender uma, aí até que seja compreensível que ele prestigie o seu aliado. O seu aliado. Esse sim. Então, por isso que tem que ter a exposição dos motivos, das relações, por isso que tem que ter os dois lados, que expõe para a comunidade e a comunidade analisa. De fato,
o governante agiu certo. De fato, o governante não agiu certo. Por exemplo, uma coisa que eu repudio, né? E no setor de saúde hoje, tem uma fila ali de 200 pessoas para fazer um determinado exame que está levando 4 meses, 6 meses para isso. Daí, de repente, a pessoa vai e fala com alguém que há um... Fura fila. Isso. Eu já trabalhei na saúde em Reserva do Iguaçu, não vou dizer que não havia essa intenção também, sabe? Então, onde tem o ser humano, fura fila. No setor de educação, não tem vaga, mas eu falo com fulano, tem. Os privilégios, né? Os benefícios. No setor de transporte lá. Tráfico de influência. Isso. No setor de transporte, tem 5 pedidos de estradas importantes, mas daí acha uma pessoa certa lá. São setores, e que eu falo, isso aqui não estou citando especificamente agora, mas todo o tempo existe isso. Eu quero dizer assim que a administração pública ela tem que se profissionalizar, ser previsível, para que você possa atender a todos de maneira igual. Essa é a nossa busca, atender o coletivo. O detalhe, Cristina, é que ao longo do tempo, vamos dizer assim, quando os políticos buscam a reeleição contínua, permanente, essa coletividade não rende votos. O que rende votos é exatamente os favores pessoais que ele promove. Sim. E isso atrapalha um pouco o todo. Pois é, você falou há pouco opinião precisa de projetos, tal, de desenvolvimento. A gente estava, quando nós entramos na cidade, a gente comentou, porque eu estou com um pinhãoense, né? Bem raiz junto comigo. Então, a gente comentou que o pinhão dá a impressão que ele está estagnado, né? Você não consegue ver nada de diferente, e até a gente comentava até pela posição geográfica dele, né? Porque ele tem um desvio da 277, que segue para Bituruna, então você tem que pegar a direita. E a gente comentava sobre a potencialidade turística que o município tem e que não é explorado, né? Vocês têm aqui, por exemplo, a Romaria do dia 8 de dezembro, que numa parceria com Reserva do Iguaçu, eu lembro que uma vez, já faz muito tempo, eu fiz essa Romaria para eu fazer matéria. E na época, eu entrevistei pessoas do Mato Grosso, aqui. Eu entrevistei pessoas de Curitiba, aqui. E não existe esse fomento, né? Tudo bem, saúde, educação, mas turismo é geração de emprego, porque um dos gargalos também que a gente percebe, isso em geral em todos os municípios, é a falta de emprego. Então, essa falta, sabe, de um olhar diferenciado que provoque, que coloque Pinhão na rota mesmo. Porque a gente percebe que isso não evoluiu, ou se evoluiu, fugiu do nosso alcance e é muito pequeno. Perfeito. Isso aí, para contribuir e solucionar ou melhorar, é investimento. Quando a gente fala em investimento e mudar a cultura, é tempo. Isso aqui caminha-se junto, é relacionado. Quando estivermos vereador, além da atividade primordial do vereador, que é legislar, criar leis para que contribua com a nossa sociedade da melhor forma possível, buscando sempre o interesse, né, das pessoas, da sociedade. Fiscalizar, que essas duas atividades são primordiais. Sim. A gente também trabalhou fortemente no desenvolvimento, na geração de emprego. E na geração de emprego, aí tem o viés do turismo, que nós temos extensão territorial que proporciona isso. Nós temos terrenos aqui de todas as maneiras que facilita isso. Mas para isso precisa investimento. Eu vou citar aqui a questão da geração de emprego, que é uma das bandeiras que defendemos, até pela nossa atividade como contador. Sim. Trabalhamos diretamente com as empresas. Os empresários são
e os investidores, eles são, principais personagens, porque quando para a gente defender, né, os empregados, tem que ter os investidores, aquele que promove os empregos, perfeito, Cristina? Sim, sim. Às vezes, no dia a dia, sim, tem discurso de só defesa do empregado contra o patrão. Se não tiver patrão, não tem empregado. Então você tem que estimular aquele que tem um espírito empreendedor. Dentro da diversidade do ser humano, Sim. não é todo mundo que tem esse espírito, né? Então você tem que estimular. E eu, como contador, me relaciono direto com esse público, tanto o patrão quanto o empregado. Respeito, geração de emprego que vai gerar renda. Gerando renda, as pessoas tendo independência financeira dependem menos do setor público. Mas para você investir, você tem que acreditar no desenvolvimento do município. E tempo. Nesse período, como vereador, nós criamos a lei do orçamento impositivo, Cristina. Inclusive foi pioneiro em 2017, pioneiro no país. Olha só. No país, posso dizer isso. Que é a aplicação de 1,2% da receita corrente líquida, oferida no ano anterior, determinada pela Câmara. Sim. Criamos a lei. A metade disso, ela tem que ser voltada em ações de saúde. Tanto é que, através dessa lei, foi comprado os equipamentos para a instalação do laboratório municipal, foi atendido várias necessidades do Conselho Municipal de Saúde, tudo coletivo. Não é benefício pessoal, apesar que cada indivíduo recebe esse benefício, mas olhado de forma coletiva. E daí a outra metade é para investimento de emprego e renda. E eu falava para as pessoas, inclusive na época, para ter o convencimento dos demais pares da Câmara, a gente teve que falar, fundamentar para que tivesse aceitação. Falava assim, olha, se nós começar a investir hoje, em 2017, que foi o início da lei, investir, na época o valor era em torno de 500 mil. Se nós investir por 10 anos, 500 mil no setor de geração de emprego, daqui 10 anos nós vamos ter investido 5 milhões. Veja bem, Cristina. Daí às vezes eu falava com um eleitor comum assim, eu falava, mas 10 anos é muito tempo. Deus o livre, eu preciso agora. É que as pessoas são imediatistas, né? Imediatismo. Digo, calma, pense, raciocine comigo. Se 10 anos atrás alguém tivesse iniciado isso, hoje nós estaríamos colhendo o fruto. Tá, não teve esse pensamento. Se nós igualmente não pensar, daqui 10 anos nossos filhos, ou nós mesmos, estaremos novamente na mesma situação. Então, aí tem tudo a ver com o desenvolvimento. Um problema da política, da forma que está implantada, é essa necessidade do imediatismo, que inclusive o governante entra lá e diz assim, eu tenho que salvar o meu mandato. Ao invés de eu plantar uma cultura que demora 10 anos para planejar o município para o futuro. Eu tenho que plantar alface que daqui 6 meses eu estou colhendo. Você me compreende? Sim. Cultura, forma. Isso. Então tá. Hoje, desde o início da lei do orçamento positivo, que teve alguns avanços. Por exemplo, na construção de barracões que serviriam como incubadora empresarial, foi feito um barracão ali germinado com 4 unidades, que até hoje não está terminado. Se passaram 7 anos desde o início da lei. Quase os 10 anos que eu previa porque Sim. os investimentos não aconteceu. Inclusive, esse é uma da bandeira nossa, que se nós retornar como vereador, estaremos lá insistentemente fazendo valer e funcionar e colocar na prática. Porque daqui 5 anos nós queremos colher frutos, sabe? De fato. E não ter mais esse imediatismo. É plantio mesmo, né? Porque é plantio, que tem todo um período de maturação até a colheita, né? Mais um detalhe atrelado a esse que você falou, desenvolvimento, tirar o pinhão da fase estagnada, né? E colocar rumo ao progresso. Nós defendemos e trabalhamos 4 anos enquanto vereador, Câmara Mirim, vereador Mirim, envolvendo todas as escolas. Algumas pessoas nos diziam, vocês brincam de vereadorzinho? Digo, não. É educação. A gente
a gente busca contribuir com a formação das crianças, né? Para que eles sejam melhor, mais bem preparados que nossa geração, né? E trabalhamos por 4 anos. Agora está parado novamente esse projeto. Se nós estivermos lá, retomaremos para contribuir. Hoje, esse é o outro plantio, concorda? Sim, Educação. total. Nós não vamos ter resultado agora. Agora, quando essas crianças estiverem com seus 20, 30, 40 anos, que estiverem assumindo a administração do nosso município, porque é assim que funciona, né? Eu já estou beirando meus 50 anos, daqui a pouco estarei passando o bastão para outros. A vida começa aos 40, né? É. Ou 50. Não, sim, mas estarei passando Tá na flor da idade. passando o bastão do trabalho. Claro. Né? Daí Claro. vamos curtir a vida, porque a Claro. melhor idade está por vir, né? Justo. Então, mas que eles estejam mais preparados. Esse, eu te digo assim, que é a intenção do plantio. Essa é a mudança. E é a oxigenação necessária, né? E o Pinhão precisa, todos os municípios precisam estar se oxigenando, né? Perfeito. Gente jovem, com ideias novas, né? Novos projetos, acho que isso é muito salutar. Entusiasmado, com toda a energia, sim, né? A energia da juventude, sim. Ela é um propulsor, né, para a sociedade. E como é? Pega a experiência que dá coordenadas, claro. E a juventude que tem atitude, executa sim, com muita vontade. É o casamento perfeito. Viu? Né? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Hein? Bom, eu acho que nós estamos caminhando para o fim. A conversa tá super boa, o chimarrão tá melhor ainda, né? O mate. E por falar em mate, meu Deus, a gente tinha tanta coisa para falar, Luciano, tanta coisa para falar. A riqueza cultural do Pinhão, né? Pinhão é uma cidade, né? Que ela conserva todo o ar interiorano e precisa de modernidade, né? Sem esquecer essa, né? Meu Deus do céu, eu sou apaixonada por sanfona, por gaita, né? E aqui é um berço de gaiteiros, né? E nunca se trabalhou isso. Isso aí é uma atividade turística. Organizar todo esse pessoal. Então, tem muita coisa assim que eu vejo, sabe? Que me encanta. E quando a gente conversa com pessoas ou quando nos contam, mas tem isso e aquilo, você se surpreende, né? E a gente está tão perto, tão próximo, né? Perfeito. Então, acho que Pinhão, na verdade, precisa explodir, né? Tem muitas coisas aí que você falou. Entra a questão da experiência, né? Com a juventude, com ideias novas, com vida, né? Com vida, com entusiasmo. Com entusiasmo, com vida, com energia, né? Energia. Mas nossa conversa foi assim, sensacional. Tomando chimarrão aqui bem ao estilo pinhauense, né? Porque tem muito isso do tradicionalismo, né? Agradecer mais uma vez pela acolhida aqui, né? Na tua casa. E deixar os microfones aí abertos, né? E espero entrevistá-lo daqui a um tempo, já você com o teu objetivo alcançado, em todos os sentidos. Obrigado. Cristina, nós poderíamos falar o dia todo. Com certeza. Olha, eu tenho tanto... Continuar papeando aí de boa. Eu tenho tanta história também, né? Pela caminhada da gente. Mas falando de Pinhão, dos nossos artistas aqui, que temos vários artistas natos. Por exemplo, essa do... Deus não me agraciou com esse dom do artístico, né? Mas a política é uma arte. Nesse a gente, mais complexa. A gente tem que dar o seu melhor, né? Essa atividade da política, eu digo para todos que tenho o maior orgulho, tenho vontade e gosto da atividade política e de desenvolver atividade que beneficie toda a nossa sociedade. Então, de fato, assim, eu fico à disposição do nosso povo. Um povo do Pinhão, que é um povo acolhedor, trabalhador, sem dúvida nenhuma.
várias pessoas, como eu disse, citei o exemplo da minha família, que toda década vinha um ou mais, né? Seja casado, né? Os primeiros que vieram são da família dos Vargas, né? Que são meus tios do meu pai, irmãos da minha avó. Então, eles sempre se instalaram aqui e permanecem aqui, enraizadíssimos, né? O meu bisavô é sepultado aqui, bisavô Guilherme é sepultado aqui no cemitério central. Existe uma raiz, né? Totalmente. Então, o povo de Pinhão nos acolheu totalmente, que hoje, por exemplo, nós, enraizado pinhauense, acolhemos outras pessoas que venham trazer benefício, desenvolvimento, né? E é o que nós buscamos enquanto representante político. Claro, precisamos, para que isso ocorra, que a gente possa contribuir com o jovem, né, que o jovem está vindo aí, tecnologia, a gente tem que criar, inclusive temos projeto, nesse caso o vereador, de desenvolver aplicativos que aproxime a política, a Câmara de Vereadores das pessoas, porque hoje é velocidade do WhatsApp, sim, né? Na mão, né? É tudo instantâneo. Eu preciso de tal coisa, eu não tenho que ir lá em Guarapuava falar com a Cristina. O aplicativo já instantaneamente, em 30 segundos, a Cristina já recebe lá, já faz a sua parte e vem o retorno. É assim que tem que ser. Nós estamos nessa época, né? Temos projeto nesse sentido para que, estando lá, nós vamos procurar desenvolver. Isso é evolução, né? Não é aquela velha sistemática, a sessão... quem tiver nessa aí acaba sendo engolido, fica para trás, não adianta, é atropelado. Nós temos que melhorar. Precisa de vigor, muito vigor. Isso, então nós estamos nos sentindo preparados e, como ele disse, sem medo nenhum de ter arrependimento ou desconhecer a área que vamos entrar. Nós, né, modesta parte, nós conhecemos e vamos ter toda a energia para solucionar os problemas, resolver, evoluir, melhorar, causar de fato a melhora e assim sucessivamente. Quando estivermos, fazemos a nossa parte. Quando não estivermos, quem está deverá fazer de maneira franca, transparente, dando exemplo, né, para a nossa sociedade como que um representante político deve agir. Porque é um espelho, concorda? Sim, com certeza. O nosso sistema, que eu de repente falo bastante, né, mas o nosso sistema, ele é... Como todo político. O nosso sistema é de representação. Então, por isso a diversidade, mesmo nas cadeiras, a diversidade das pessoas é para representar o nosso povo. Então, nós acabamos sendo exemplos. Se nós tivermos um comportamento errado, nossa sociedade, nós estamos prejudicando o desenvolver da nossa sociedade. Então é isso que buscamos. Eu fico agradecido, como disse, a nossa casa que não tem tranca. Não tem tranca, não tem tramela. Não tem tramela, sempre serão bem-vindos aqui, né? Agradeço as pessoas que tiveram a paciência, né, de nos acompanhar aqui. Desculpa os... Bate-papo bom pra caramba, esclarecedor. Isso, desculpa os excessos, de repente... Não, tá tudo certo. De repente, pela ansiosidade da gente de expor as informações, a gente acaba acelerando, mas é com um bom intuito, né, de poder contribuir com o meio que nós vivemos. Eu, por exemplo, pinhauense, vim aqui... Tudo que eu tenho foi feito aqui no Pinhão, com muito trabalho, desenvolvo... Ele perdeu o cabelo, gente, olha aí. Quando eu vim, eu tinha cabelo. Cristina, eu desenvolvo 3, 4 atividades desde sempre, sabe? Então, né? E a minha família, a minha esposa, né, a Jacira, a minha filha, a Selena, né? Sempre peço desculpa pela minha ausência muitas das vezes e agradeço o apoio deles, a família da Jacira também que me acolheu, né, os Domingues, Vieira, Antunes, que são, né, me acolheram também aqui na família, muito bacana. Cito uma pessoa também, que hoje duas, que não está entre nós, que é o seu Agenor Simão, é uma pessoa... Né, um empresário da cidade que muito conhecido, mas que também quando eu vim para Pinhão transitei muito dentro da casa dele, da Dona Jarda, que sempre me ensinaram, e ele sempre muito crítico, muito exigente, mas uma pessoa exemplar da sociedade. E outro
que eu não posso deixar de citar aqui no meio político, é meu amigo, meu sempre vereador, o falecido, né, já saudoso, Gerson Costa. Nós fizemos uma vereança junto ali, uma pessoa de uma energia extraordinária, assim, de atitude, de corajoso, então que também nos inspira. Como dizia ele, né, eu tenho um sonho, e eu também tenho um sonho de tornar a opinião cada dia melhor. Muito obrigado. Olha aí, gente, você viu que ele fala pra caramba, né? Porque ele tem muita coisa para falar. Mas infelizmente o nosso tempo, né, se esgotou. Então eu quero te agradecer mais uma vez e quero agradecer a você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, no Papeando com Cristina Steste, direto aqui do Pinhão. E lembrar a vocês que essa nossa conversa vai ao ar, né, sempre segunda, quarta e sexta, às 19 horas, pelas nossas redes sociais, ou então para a plataforma de áudio da sua preferência. Eu vou ficando por aqui porque, vou curtir esse pinhão afora até chegar em Reserva do Iguaçu. Bom descanso para todos.